Boa noite. Boa noite, boa noite. Quem chega aí? Tem gente no sábado aí assistindo? Olha que eu tô fazendo a live para você hoje, então tem que chamar o pessoal aí. Inclusive, se estiver descansando, ou então tomando uma cervejinha também, já fica ligado aqui, entra, não precisa estar de terno e gravata como eu, não. Eu tô aqui porque eu tô saindo aqui da palestra agora. Doutor Renan Macchiori, boa noite, parabéns pela palestra, eu que agradeço. Olha, pela iniciativa, muito obrigado, eu que agradeço. Doutor Marcos Lacerda, Lígia Drum, que tá lá em Balsas. Doutora Damiana, tem o pessoal entrando aí. Boa noite, gente. Olha, sábado eu tô bem impressionado, viu? Muita gente entrando aí. Boa noite, sejam bem-vindos. Doutora Ellen, o Diego, a Juliana, doutora Juliana, a doutora Cíntia, o doutor Leonardo. Vamos entrando aí, gente, porque o tema hoje é correlação, né? Qual a comunicação que há entre BPC e pensão por morte. Um tema muito afeta o BPC, porque muita gente diz assim, o BPC tem um problema, ele não deixa pensão por morte. Então a gente vai falar sobre isso, se é verdade, se tem como suplantar ou transpassar essa dificuldade, e a gente vai trazer mais algumas digressões aqui. Doutora e professora Lígia Drum, gentileza sua e demasia, como você sempre é comigo. Obrigado, viu? Eu quero live com você também muito em breve aqui, tá certo? O de Assis entrou, o de Assis, Silva, a Gilmara, José, Alice Ferreira, quem mais entrou aí? O Leonardo. Vamos entrando, pessoal, chamando o pessoal, que eu vou começar a live daqui a pouquinho. Se eu tô em São José do Rio Preto, não. Hoje eu tô em Brasília, doutor Marcos. Fiz um périplo. Na quarta-feira eu fui lá, Tauá, sua terra querida. De Tauá eu fui até Santa Quitéria, voltei para Fortaleza. Quinta-feira eu estava no Rio Grande do Norte, em Mossoró. Sexta-feira eu peguei 4h40 da manhã um voo, fui para São José do Rio Preto. Cheguei por volta de 10h50 da manhã, saí de lá hoje 5h50 da manhã e cheguei aqui em Brasília. E daqui a pouco, 22h20, estou indo lá para casa, lá para Fortaleza, para poder voltar, né? Minha querida, meu amorzinho, a Thalia tá lá me esperando. Então, amor, chegando já já aí. Ela não gosta muito que eu viaje, mas é necessário, né, gente? É o nosso sustento, a nossa atividade profissional. Então, daqui a pouco estou indo para Fortaleza já, se Deus assim permitir. Bom, quem está mais entrando aí? Doutor Líbano, um abraço para você. Daniel Nascimento entrou também. A Edilmara entrou também. Vamos entrando, chamando o pessoal, gente. Ó, daqui a pouquinho, já em menos de 2 minutinhos, eu vou começar a tratar do tema de hoje aqui. E a live vai ser express. Por quê? Porque eu tô aqui em Brasília e preciso daqui a pouquinho já me dirigir ao aeroporto, né? Por isso que a gente começou, inclusive, nesse horário alternativo, tá? Mendes Lisboa entrou aí também. Quem tá mais presente aí? A doutora Graziele. A doutora Graziele está aí presente. Eu não sei se é a doutora Graziele que eu acabei de encontrar aqui. Se for, seja muito bem-vinda também, tá? Quem mais está entrando aí? Edilane também está entrando. Quem mais? Doutor Gilmário, advogado, entrando também. Chama o pessoal, ó, gente. Esse aviãozinho que está aí do lado, ó, embaixo, ó. Você clica nele, manda a setinha para alguém e aí o pessoal começa a assistir a live também, tá bom? Eles clicam na live e são direcionados diretamente para cá. Chama aí a Live Express, mas a live vai trazer algumas dicas, alguns conteúdos, na verdade, dica parece incipiente, na verdade, conteúdo realmente de valor para vocês trabalharem com o BPC, relacionando ele com a pensão por morte. Doutora Lívia Porto entrou aí também, doutor Júlio César está entrando, Júlio César Catarina, não sei se é da cidade de Catarina, se for ali pertinho de Itauá também, vou ter uma proximidade geográfica muito em breve aí com vocês. Quem mais entrou? As concurseiras entraram também, a S-concurseira, perdão, deve ser concurseira de assistência social. Jonathan Souza, vamos entrando aí, gente, porque eu quero tratar com vocês hoje de BPC e pensão por morte, tá bom? E já vou começar agora. Eu disse que eram menos de 2 minutos, então não vou deixar o relógio chegar às 7h12. Vou já agora com 7h11 começando aqui a nossa live, tá bom, gente? Gente, olha, eu quero falar com vocês porque uma grande preocupação das pessoas, né, de às vezes não quererem e aí demorarem a pedir o benefício assistencial, é a ideia de que o BPC não deixa pensão. Professor, é verdade que quem recebe BPC não pode deixar pensão? Gente, essa sentença, essa oração, ela é inverdade. Por quê? O BPC, ele não gera a pensão por morte por si só, mas alguém que recebe o BPC pode sim deixar uma pensão por morte.
E eu vou saber disso como? Ah, meu amigo Adil, querido Adil, gerente lá de Iguatu, grande abraço, ajudou tanto a OAB Iguatu aí, muito obrigado também pelos seus préstimos, pela sua gentileza, viu? Por que isso é uma verdade? Porque a pessoa que recebe BPC, ela pode sim deixar uma pensão por morte, tá? Mas como professor, você acabou de dizer que o BPC realmente não gera direito à pensão por morte. O BPC não gera, ele não pode ser transformado em pensão por morte. A Lei 8742, ela é patente, ela é clara ao dizer que realmente BPC não deixa dependentes para pensão por morte, tá? E como é que, afinal de contas, alguém que recebe BPC pode deixar uma pensão por morte? Gente, ele pode se planejar. E é importante a gente dizer isso porque a própria palavra, o próprio nome previdência vem do latim. Videre significa dar vida e pré é antes. Então quando eu falo de ser previdente, eu estou falando em planejar agora o que eu vou precisar usar depois. Eu tenho que me assegurar. Por isso que o INSS é o Instituto Nacional do Seguro Social. É um seguro que eu pago para cobrir na hora que acontece um infortúnio, tá? Alan, manda uma mensagem para mim no privado quando terminar que a gente vai se falando aqui, tá? Então tá ligado à própria ideia de ser previdente, de tentar me proteger para um momento em que eu precise realmente, porque eu não vou poder trabalhar, então eu vou precisar do Estado para poder tutelar aquela minha ausência de renda, beleza? Então, gente, ó, quem recebe BPC, ele pode se planejar, ele pode ser previdente para fazer um planejamento para também saber que ele é ser humano e pode vir a óbito. Então ele pode fazer um planejamento como? Ele pode recolher como um contribuinte da Previdência Social. Professor, mas contribuinte, se ele estiver recolhendo, o INSS não vai reconhecer que aquilo ali é uma remuneração oriunda de um trabalho e vai dizer que, na verdade, ele tem uma renda e, portanto, não é incompatível. Lá no artigo 20B da Lei 8742 não diz, diz que até a pessoa que abre um microempreendedor individual ou então, né, algumas... Ali ele não pode ter uma renda direta, né? Porque senão ele está dizendo que pode prover a própria subsistência, então não preenche o requisito de hipossuficiência, miserabilidade ou vulnerabilidade social. Mais ou menos. A gente tem que fazer aqui uma separação do joio e do trigo. Por quê? Realmente, quando você recolhe para a Previdência como um contribuinte obrigatório, o INSS vai ler que você é contribuinte obrigatório porque exerce sua atividade remunerada abrangida pelo regime geral de previdência social. Então ele vai realmente presumir que você tem uma renda, então você pode prover a sua própria subsistência, tá? Só que, gente, quem recebe BPC, ele pode fazer a contribuição e o recolhimento na forma facultativa. Ou seja, ele pode recolher, grande abraço, doutor Francisco, doutora Camila, ele pode ali recolher a previdência dele, o seguro social dele, na modalidade de contribuinte facultativo, tá? Professor, e contribuinte facultativo, o INSS também não vai entender que tá dinheiro sobrando ali do BPC não vai afastar a miserabilidade não? Não, gente, tem uma portaria do INSS, que é a portaria número 1 de 2017, que ela diz que não se considera como renda o valor recolhido pelo próprio beneficiário do BPC ou de qualquer membro do grupo familiar recolhido como segurado facultativo. Então não vai haver uma presunção de que você tem renda ou que você tem dinheiro sobrando o suficiente para não se enquadrar no critério de vulnerabilidade ou miserabilidade, não. Então, posso recolher como segurado facultativo? A resposta é positiva. Se você goza de um BPC, você pode recolher como segurado facultativo. E o que vai acontecer? Recolhendo como segurado facultativo, você está coberto pelo seguro social. E o INSS é o Instituto Nacional do Seguro Social. Então, recebendo o BPC, contribuindo como segurado facultativo, você está dentro da qualidade de segurado, tá bom? Então, você pode ter direito a deixar uma pensão por morte. Se na época que você estava recebendo o BPC, você estava pagando como contribuinte facultativo. Ou então você não estava mais nem contribuindo como facultativo, mas você estava contribuindo até 7 meses e 15 dias antes do óbito. Por quê? Porque o segurado facultativo ele também goza do chamado período de graça, ou então manutenção da qualidade de segurado. Só que para ele, quando ele deixa de contribuir como segurado facultativo, a qualidade de segurado não se estende por 12 meses, mas 6 meses. Só que é 6 meses... E eu vou até quando? Até o mês subsequente e até o dia de recolher a competência do mês subsequente. Por isso que a gente fala 6 meses do período de graça e mais ainda 1 mês em 15 dias para manter a qualidade de segurado. Vejam,
Período de graça é algo menor e maior que ele é a manutenção da qualidade de segurado. Então, pode ser que ele tenha parado de contribuir na época do óbito, mas se for até dentro de 7 meses e 15 dias, grosseiramente falando, ele vai estar dentro da qualidade de segurado, ele vai deixar uma pensão por morte. Não pelo próprio BPC, mas pelo recolhimento que ele fazia como segurado facultativo. Primeira consideração que eu quero fazer sobre BPC, anota o ponto 1 é esse, tá? Quem recebe BPC pode recolher como facultativo. O valor da contribuição como facultativo não é considerado como renda e sim, se houver óbito, vai deixar o benefício de pensão por morte para aquelas pessoas, tá? A segunda ponderação sobre BPC e pensão por morte que eu quero falar com vocês é o caso da pensão por morte, se ela entra ou não no cômputo da renda familiar para fins de BPC. Vejam, gente, o parágrafo 14 do artigo 20 da Lei 8742 de 93, da LOAS, da Lei Orgânica da Assistência Social, ela vai dizer que, no parágrafo 14, ela vai dizer que o benefício previdenciário ou assistencial recebido por idoso ou pessoa com deficiência, ele não deve entrar no cômputo da renda familiar. Então, a pensão por morte, ela pode ser desconsiderada. Pensão por morte é benefício previdenciário. Então, quem é que pode ter direito a essa exclusão da renda já existente da pensão? A pessoa idosa ou a pessoa com deficiência. Para ser idoso, é muito fácil. Pego o RG, mostro que eu tenho 65 anos ou mais, que é o requisito de etário que a LOAS traz para desconsiderar. Peguei a pensão, tinha 65 anos. Doutora Ana Cláudia, um abraço. Doutor Francisco, manda depois, deixa eu ver a pergunta logo aqui. BPC contribuindo como facultativo, pode apresentar por tempo? Pode também, viu, doutor Francisco? Pode usar depois para ou contribuição para aposentadoria por tempo de contribuição, ou até para mostrar que houve um agravamento da deficiência e até converter em aposentadoria por invalidez, tá? Doutora Ana Cláudia, um abraço. Doutor Renner, Eliane, o pessoal tá entrando aí. Tá bom, gente? Então, eu posso também fazer o quê? Posso desconsiderar a renda já existente da pensão por morte. Se for porque eu sou pessoa idosa com 65 anos ou mais, basta juntar a prova que é a carteira de identidade. Agora, se eu for pessoa com deficiência, então eu vou ter que declarar que eu sou pessoa com deficiência e recebo pensão por morte. Tem pensões que já dá para inferir? Tem. A pensão do maior inválido. Mas é uma ilação que não tem uma prova já pré-constituída no INSS. Por quê? Porque quando o INSS concede a pensão do maior inválido, ele vai ver o quê? Ele vai ver se você era um maior inválido e não pessoa com deficiência. Então a perícia médica ela não vai avaliar a sua deficiência, portanto, para fins de INSS, você é uma pessoa que tem uma incapacidade e não uma deficiência. Então você vai ter que pedir uma perícia judicial para equiparar aquela invalidez como uma deficiência e pedir a exclusão da pensão também. Então é possível desconsiderar a pensão, seja pelo requisito etário, seja pelo requisito da condição de pessoa com deficiência que se é. Tá bom? Segundo ponto que eu quero que vocês falem sobre isso, anotem, na verdade, a pensão por morte, ela pode ser desconsiderada da renda do grupo familiar, desde que eu mostre que sou pessoa idosa ou pessoa com deficiência. O parágrafo 14 do artigo 20, ele fala qualquer benefício previdenciário ou assistencial. Pensão por morte é um benefício previdenciário, então pode ser excluído também. Professora e querida amiga Vera, cheguei bem, já estou em Brasília, 10h20 da noite, já vou pegando meu rumo da roça lá para ir para Fortaleza. Um terceiro ponto que eu quero que vocês anotem aqui, é o seguinte: eu tendo uma pensão por morte, eu posso pedir a renúncia da pensão para gozar do BPC? Vamos pegar o caso do maior com invalidez, né? O maior inválido. Ele recebe uma pensão por morte, mas ele recebe uma cota de pensão por morte. A pensão por morte é para ele e para a madrasta dele. Então ele recebe só salário mínimo. Será que ele pode renunciar à pensão por morte para receber o BPC? A resposta é positiva. Pode. Por quê? Porque a pensão por morte, ela é renunciável. Onde é que está isso, professor? Não é que está, é que não há vedação, tá? Há uma vedação para renunciar à aposentadoria que não seja por invalidez. Lá no artigo 181B do decreto 3048, vai dizer que a aposentadoria depois do primeiro saque ou do saque do FGTS, ela é irrenunciável. Mas a aposentadoria é aposentadoria, não é pensão por morte. E lembre, pensão por morte não é aposentadoria, e a aposentadoria por invalidez também fica ressalvada dessa regra aí, tá? Então eu posso renunciar a uma pensão por morte? A resposta é sim, posso renunciar à pensão por morte. Se eu for uma pessoa maior inválida e recebo uma cota de pensão e para mim é melhor o BPC, eu posso pedir a desconsideração daquela renda do BPC para ter direito à pensão por morte também, beleza? Tranquilo? Vamos lá, uma pergunta que previdenciarista já sabe de cor e salteado, mas pode ter gente que está mais no início de carreira e a gente tem que nivelar e dar informação para vocês responderem aos seus alunos com segurança.
Pensão por morte cumula com o BPC? Pensão por morte pode ser recebida, a pessoa tem a maior invalidez, quer receber o BPC e quer manter também a pensão por morte maior inválido. A resposta nesse caso é negativa. Por quê? Por expressa previsão do artigo 20, parágrafo 4º da Lei 8742 de 93, da LOAS. Ou seja, eu não posso receber benefício de pensão por morte com qualquer benefício de natureza que não seja pensão indenizatória ou então benefício da assistência médica. Então não posso acumular. Ou recebo a pensão por morte porque sou maior inválido, ou recebo o BPC porque sou pessoa com deficiência, tá? Não pode acumular, a não ser que não seja pensão por morte, mas seja uma pensão indenizatória. O que são pensões indenizatórias? A professora Vera está aqui, ela sabe, são os chamados encargos previdenciários da União. Quando a União se responsabiliza por um ato que causou dano a uma pessoa ou até uma coletividade. O normal é que essa pensão indenizatória ela seja paga como uma reparação, como um dano moral de uma coletividade. Por exemplo, pessoas que foram contaminadas pelo Césio 137 em Goiás, pessoas que foram contaminadas pela água suja lá da hemodiálise de Caruaru, pessoas que tiveram Zika vírus e os filhos nasceram com microcefalia, tá? Então essa pensão indenizatória é para uma coletividade. Mas ela pode ser una também. A gente tem o caso da atleta Laís Ferreira dos Santos, que ela sofreu um acidente lá em Salt Lake City, quando ela estava se preparando para as Olimpíadas para representar o Brasil. A União achou que tinha uma responsabilidade civil com ela, porque ela estava lá a serviço da União, para trazer orgulho para o país. Então ela achou que deveria criar uma pensão indenizatória vitalícia para a atleta Laís Ferreira dos Santos. Então esse caso aí é o caso onde a gente tem um direito individual. A gente tem outras pensões indenizatórias, como o soldado da borracha e outras tantas, da hanseníase aí. Mas para uma pessoa individualmente, até hoje a gente só tem exemplo no ordenamento da atleta Laís Ferreira dos Santos, concedida em 2016 no valor do teto dos benefícios do regime geral de previdência social. Então pensão por morte não cumula com o BPC, mas pensão indenizatória pode cumular com o BPC sim, ok? Beleza? Muito obrigado. Parabéns, doutor, o senhor fala muito lindo, mora em Sergipe, Aracaju, obrigado, agradeço demais. Vamos lá, gente. Cota de pensão por morte, ela serve de cômputo da renda familiar. Quando eu vou pedir o BPC, ela deve ser incluída? A resposta é positiva, tá? A pensão por morte, ela deve ser considerada também no grupo familiar para fins de cálculo da renda per capita. Mas, veja bem, se a pensão por morte é recebida por uma avó e uma pessoa em casa, é um neto dessa avó que recebe a pensão, e ele que tem autismo, e ele vai requerer o benefício, a mãe vai requerer em nome dele, então aí, gente, essa cota de pensão por morte, ela não entra no cômputo da renda familiar. Por quê? Porque a avó, ela não é grupo familiar para fins de apuração da renda per capita que determina o artigo 20, parágrafo 1º da Lei Orgânica da Assistência Social. Então, nesse caso aí, quando a pensão por morte for recebida por alguém que não está no parágrafo 1º do artigo 20, como uma avó ou então como uma tia, ela não vai entrar no cômputo da renda do grupo familiar. Beleza? Pensão por morte, professor, tem uma possibilidade de eu receber juntamente com a aposentadoria por invalidez? Sim. Tem até uma súmula da TNU que trata sobre isso, que é a súmula de número 36. Professor, mas é muito óbvio, porque são fatos geradores distintos. Um é pelo óbito do meu companheiro ou companheira que destinava renda e morreu e não pode mais destinar renda, e outro é porque eu trabalhei muito tempo e agora estou incapaz permanentemente, então tenho direito à aposentadoria por invalidez. Não é tão óbvio assim. Por quê? Porque a lei fala que a pessoa que desenvolve atividade rural, ela tem que mostrar que a atividade dela é de subsistência. E algumas vezes o INSS entrava com a contestação judicial, alegando que a pessoa que já recebia uma pensão por morte não poderia ser considerada pessoa com deficiência, com pessoa que exerce atividade de subsistência. Por quê? Porque a pensão por morte já subsistia, já dava ali o mínimo existencial para ele. No entanto, a súmula 36 da TNU estabeleceu que é muito claro, eu posso receber a pensão por morte com o benefício de aposentadoria por invalidez, são fatos geradores distintos, a percepção da pensão por morte não é lide, não descaracteriza a atividade de agricultura de subsistência, tá bem? Beleza? Vamos lá. Muito obrigado, doutor André. São José do Rio Preto aí, um grande abraço. Gostei muito de conhecer a cidade e a todos vocês. Um abraço. Então, gente, pensão por morte, eu também tenho a possibilidade, né, de ela ser o quê? De ela ser concedida ao maior inválido, tá? Mais um detalhe aqui sobre pensão por morte. Ela é devida a quem? Ela é devida àquelas pessoas que estão no artigo 16, dentre elas o filho e o irmão, tá? Só que eles vão ter um limite etário, um limite de 21 anos de idade, tá? A pergunta é, se eles têm mais de 21 anos de idade, mas têm uma deficiência ou que traz uma invalidez permanente para ele, ele pode ter direito ao benefício para além dos 21 anos de idade? A resposta é positiva, sim. Só que a grande dúvida que a gente tem é o seguinte:
Quando é que tem que ter ocorrido essa invalidez para ele ser caracterizado como maior inválido? O INSS entendia que a invalidez tinha que ser caracterizada antes de completar os 21 anos de idade, que é quando ele ainda tinha a manutenção da qualidade dependente. Só que a lei não fala nessa história de manutenção de qualidade dependente de jeito nenhum. A lei fala em qualidade de segurado. Quem inventou a história da qualidade dependente? O decreto 3048, um ato regulamentador que não pode extrapolar e restringir o que a lei não restringiu. Então, quando foi criado pelo decreto a história da manutenção da qualidade dependente, foi ilegal. E isso foi declarado numa ação civil pública, uma ACP que tem origem lá em Minas Gerais, ACP 0059-826-2010-401-3800 de Minas Gerais. Ela estabelece que para todo o território nacional, o INSS pode garantir o direito à pensão do maior inválido se a invalidez ocorreu mesmo que depois dos 21 anos de idade, contanto que tenha ocorrido antes do fato gerador da pensão. Que o fato gerador da pensão é o óbito do instituidor, a pessoa que institui, que deixa aquele benefício para o dependente receber. Tá? Então, mais um conceito de pensão aqui para o maior inválido, que pode receber também o BPC, se ele preferir. Se a cota da pensão for inferior ao salário mínimo, ele pode renunciar. É um tema da TNU também, esse caso aí. Tá bom, gente? Gente, a live de hoje foi express, porque eu tô em Brasília, daqui a pouquinho eu vou pegar o voo, mas ela vai ficar salva. E eu quero te fazer um convite muito especial. Se você for lá na minha bio, você vai ver que tem um linkzinho lá. Esse link, gente, vai te levar para 4 dias de muito aprendizado. 4 dias onde eu vou te ensinar as técnicas aprovadas e testadas no campo de batalha para você faturar até 20k por mês, 20 mil reais por mês com benefícios assistenciais. Mesmo que você nunca tenha entrado com ação judicial ou ainda que esteja no início da sua carreira. E no 4º dia, gente, tem uma surpresa muito legal para você que se inscrever. No 4º dia, para quem tiver inscrito, eu vou liberar a nossa segunda etapa, a segunda fase de inscrições do projeto, a Fórmula do BPC 20K. É o projeto onde a gente vai fazer essa caminhada de mãos dadas aí. Eu vou te ajudar, traçando contigo esse trajeto até o seu sucesso no ramo previdenciário aí. Para a gente aprender as técnicas para você faturar até 20 mil reais por mês com benefícios assistenciais. Mas corre, porque as inscrições elas vão se encerrar daqui a pouquinho. Então é a hora, agora. Aproveita, se inscreve e já manda comigo. Senão daqui a pouco se encerra as inscrições e você não vai poder participar. Faz sua inscrição agora. A gente tem um encontro marcado. A nossa semana da Masterclass da Fórmula do BPC vai ocorrer a partir do dia 2 de outubro. Faz sua inscrição, estou te esperando lá. Grande abraço, boa noite, bom sábado, bom descanso, bom trabalho, bom tudo para vocês. Muito amor, saúde, família, prosperidade, só coisas boas e muito Deus no coração de vocês e da família de vocês. Grande abraço e até a próxima.